Bom dia a todos e todas. Em nome da governadora Fátima Bezerra e da secretária Virgínia Ferreira, agradeço a presença de todos que estão assistindo à nossa conferência de encerramento, que terá como tema Desenvolvimento Regional e o Nordeste, desafios e perspectivas, com a conferência do jornalista Luiz Nassif, que é um dos jornalistas mais importantes da mídia brasileira. É um jornalista que tem se destacado pela sua atuação diferenciada no jornalismo econômico, pelo qual ganhou vários prêmios nacionais, é autor de vários livros, por exemplo, o livro como O Menino de São Benedito, pelo Senac, em 2001, Jornalismo dos anos 90, pela editora Futura, 2003, Os Cabeças de Planilha de Ouro, 2007. Ele é também o autor do jornal do Nassif, o blog Nassif, o GGN, e é uma honra tê-lo aqui conosco. Gostaríamos de registrar e agradecer o trabalho dos intérpretes de Libra, Suelmo Felipe e Ruth Regis, que irão exatamente nos ajudar a tornar mais acessível o conteúdo dessa última conferência do nosso 15º Congresso de Gestão Pública do Rio Grande do Norte. Gostaria de agradecer a todas as equipes que nos ajudaram a viabilizar o 15º Congesp, através das equipes da Escola de Governo do Rio Grande do Norte, a equipe de técnicos da Secretaria de Administração, os bolsistas, os estagiários, que tornaram possível a concretização desse projeto, até agora exitoso, pelo número de participantes e pela qualidade da programação até agora apresentada ao público. Gostaria ainda de registrar que, ao final da fala do jornalista Luiz Nassif, nós teremos a satisfação de contar com a participação do vice-governador Antenor Roberto para dar a palavra final do governo, encerrando as atividades do nosso 15º Congesp. Gostaria de, finalmente, antes de passar a palavra para o jornalista Luiz Nassif, de agradecer a forma como o jornalista Luiz Nassif atendeu o nosso convite e se dispôs a contribuir com essa discussão, que é uma discussão que, de certo modo, coroa a toda a programação do nosso Congresso. Ele tem sido um jornalista que tem se destacado na análise das experiências de modernização da gestão pública no Nordeste, particularmente nesses últimos governos que imprimiram um caráter não oligárquico, democrático e com forte acento em um incremento da cidadania e no desenvolvimento regional, para que a gente possa ter um panorama global das perspectivas que são vislumbradas para o futuro do Nordeste e das suas populações. Com isso, eu gostaria de dizer que é uma honra para a Escola de Governo, para a SEAD, ter exatamente a palavra e o conhecimento do jornalista Luiz Nassif nessa conferência final. Com isso, eu gostaria de passar a palavra ao jornalista Luiz Nassif para que ele possa proferir a sua conferência. Ele terá um tempo de 40 minutos, depois nós vamos fazer exatamente as questões que forem trazidas pelo público, e no final nós teremos o encerramento com a presença da palavra do vice-governador Antenor Roberto. Muito obrigado pela presença de vocês, e agora com vocês, Luiz Nassif, para proferir a sua conferência de encerramento do 15º Congesp. Bom, queria agradecer muito ao convite, as palavras do João Emanuel. Para mim é um enorme prazer aqui estar falando com o Nordeste, com o Rio Grande do Norte. Eu e a minha esposa, quando começou essa história aí de divisão do país, eu falei, se o país for dividido, nós vamos para o Nordeste. E vou explicar por quê. Eu comecei no jornalismo econômico lá atrás, e quando veio a época do plano
Cruzado e Plano Real, você tinha um país inteiro, aquela fé cega em planos econômicos, como se os planos econômicos significassem a redenção do país. E, gradativamente, à medida que você vai avançando... Só porque eu acho que eu fiz aqui, eu acho que eu entrei 2 vezes aqui. Eu estou com 2 perfis aqui ou com... Não, está ok, Nassif, pode continuar. Ah, tá legal. E com o tempo, principalmente a partir da redemocratização, anos 90, eu comecei a prestar atenção que os fatos que mudavam o país estavam muito além da vã economia. O próprio Plano Cruzado foi um desastre porque não tinha gestão. Não tinha gestão. Nos anos 90, você começa com o fim da inflação, com a redemocratização, a questão da gestão passa a ser prioritária nas empresas privadas e no setor público. É nessa época que são constituídos aí os fóruns de secretários do planejamento, a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, assume uma posição relevante, e você começa a perceber que a mudança do país se dá quando você consegue entrar em todas as camadas do país, fazendo um desenvolvimento sistêmico. Ou seja, o desenvolvimento do país ele passa por trabalho para a inclusão social, trabalho de fortalecimento de pequena e microempresa, trabalho de fortalecimento das políticas de inovação, e tudo isso em um país, eu diria, institucionalmente atrasado como o Brasil, né, com uma classe empresarial ainda muito tacanha. Esse trabalho tinha que ser feito pelo funcionário público preparado. Se você for ver o Brasil moderno, que surge a partir dos anos 40 e 50, ele foi conduzido por funcionários públicos, Cleanto de Paiva Leite, Rômulo de Almeida, Jesus Soares Pereira, todos eles que vinham para o setor público com uma visão de modernização. E sempre dentro do conceito de planejamento e tudo mais. Então, a partir dos anos 90, a gente começa a perceber esse avanço da gestão pública, modernização. Isso aí ganha um baita impulso a partir de 2002, 2003, com as políticas sociais. O Brasil ele cria... E você começa a perceber um país desequilibrado. Em algumas áreas, as áreas mais esquecidas pela mídia, as áreas mais órfãs do orçamento público, você tinha um baita país sendo construído. O que se fez com saúde no Brasil nesse período, em cima de um modelo federativo fantástico, é algo impressionante, com corte de verbas e tudo. E agora, na pandemia, a gente viu como que a saúde se saiu aí salvando o Brasil. Então, gradativamente, você vai entendendo outros aspectos. Você não pode ter políticas públicas se não tiver a participação da comunidade. Então, nós tivemos grandes avanços aí a partir de 2002, 2003, na área de educação, na área social, e tudo, muitos planos, mas muito bem concebidos, de cima para baixo. Quer dizer, houve um grande avanço. A próxima etapa que vem pela frente é uma etapa que vai trazer a base para participar diretamente dos planos que beneficiam. O Lula já anunciou aí trazer MST, MTST para ajudar a montar políticas. E você descobre que o Brasil desenvolveu, as tecnologias mais avançadas que o Brasil desenvolveu foram feitas a partir de movimentos sociais. O modelo que o Movimento Sem Terra empreendeu aí de inclusão social, produtividade, comida saudável, é algo que em qualquer país do mundo daria a seus formuladores assim premiações, prêmio Nobel. Aqui no Brasil é caso de polícia. Você pega o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu conheci a experiência do Ocupe 9 de Julho, um prédio antigo do INSS, foi ocupado. A maneira como a Carmen, que é a orientadora, montou para abrigar aquelas famílias, ter cursos profissionalizantes para os adultos, ter orientação sexual para as crianças.
Um trabalho inacreditável. Foi preso aí pelo Tribunal de Justiça, acusado de envolvimento com o PCC. Então, digamos, esse modelo foi arrebentado, já começou a perder esse modelo de participação. Ele começou a perder um pouco participação no final do governo Dilma. O governo Dilma tem muitas virtudes aí, mas ele tinha um processo centralizador de pouca participação de conselhos, pouca participação de conferências nacionais e tudo. E quando vem o golpe do impeachment, você tem a destruição de todo esse modelo. A Constituição, lá atrás, trouxe esse conceito de conferências nacionais, que é a forma mais avançada de federalismo. Por quê? Porque você pega o município, faz uma avaliação em cada área, área de educação, área de assistência social, faz uma avaliação de todos os problemas e características dele. Daí você tem um encontro estadual. No encontro estadual, você tem uma uniformização dos casos. Então, aqueles casos que são muito específicos de um município são deixados de lado e você tem o quadro geral do Estado. Depois você tem uma conferência nacional que define regras gerais para o país. E essa conferência nacional fica amarrada ao ministério específico que, na hora de distribuir as verbas, ele tem critérios objetivos do que deve ser seguido a partir das conferências nacionais. Então, foi um salto de participação fantástico, fantástico. Que na área empresarial teve também, com o Conselhão, que foi criado pelo Tasso Genro, lá no primeiro e segundo governo Lula, tentou-se fazer algo na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ou seja, montar grupos setoriais empresariais, eles definiriam quais as pesquisas fundamentais para cada setor e a FINEP bancaria. Isso foi sendo abandonado gradativamente, e a partir de Temer, qualquer menção a povo, qualquer menção aí a políticas sociais era amaldiçoado aí, né? Essa ideia do mercadismo aí, que você tem que privatizar tudo, aí foi um governo terrível, terrível que iniciou um desmonte que foi completado por Bolsonaro. E nesse oceano de dejetos aí da má política que surge a renovação no Nordeste. Eu já escrevi algumas vezes aí, o Brasil, quando perdeu o rumo, lá no começo do século XX, com a República Velha, com toda aquela manipulação, a salvação veio do Rio Grande do Sul com o positivismo gaúcho, que era um positivismo autoritário, centralizador e tudo, mas que permitiu, a partir de um certo momento, que o Getúlio lançasse as bases aí do Estado brasileiro, que não existia Estado brasileiro. Vem o concurso público, vem o Código de Águas, vem um conjunto de fatores. Hoje eu diria que a renovação virá a partir do Nordeste. Porque o Nordeste trouxe de novo aquilo que deveria ser o foco de toda a política pública, que é o foco no cidadão. E aqui nós já tivemos algumas tentativas e experiências, ainda nos anos 90, anos 2000, assim, que merecem ser reeditadas. Meu tio só que está uma gripe aqui. O próprio Banco do Nordeste, em alguns momentos, ele fez políticas interessantes. Eu me lembro quando começaram as políticas públicas do Nordeste, você vê a diferença que tem entre o Nordeste dos anos 90 tudo, e o Nordeste de agora. Eu lembro que uma das políticas, que não sei se foi um governador de Sergipe que colocou, eles ofereciam às famílias um casal de bode. Aquele casal ia crescendo, procriava, garantia o leite. Então, a miséria era tão acentuada que isso aí já era uma política social. Depois, com o tempo, foram desenvolvidas políticas e características ligadas à cultura do Nordeste, ligadas ao artesanato e tudo. Eu lembro quando o Domênico de Masi veio aqui nos anos 2000, que ele queria fazer um trabalho sobre a cara do Brasil. O que é a cara do Brasil? Eu ajudei nesse trabalho. A cara do Brasil, ponto inicial, as festas. E não o Carnaval do Rio, mas as festas do Nordeste. Eu lembro que a maneira e o grande ativo que o Nordeste tinha, o que era? A qualidade da sua população. É uma coisa que aqui, eu estou em Minas agora, que é uma coisa que em Minas tem também, é uma educação latente, natural em todos os lugares. E a festa, o congraçamento e tudo mais. Eu
Eu lembro que se tentaram, já deve ter já muitas experiências aqui que podem ser aprofundadas, a questão, por exemplo, do artesanato. Eu lembro uma das matérias que eu fiz, das reportagens que eu fiz lá atrás. O artesanato era... Se compravam aqui as peças por 5... Nem sei se era, na época, o que era, se era cruzeiro, se era real já, e era vendido nos shoppings de São Paulo por 10, 15 vezes mais. Então, digamos, a maneira de dar consistência, digamos, a essas características da economia popular era o Estado entrar, estimular a intermediação de maneira a que os artesãos recebessem a parte maior aí, a parte maior do valor final do bem. Eu lembro quando surgiram os primeiros arranjos produtivos locais. Teve um arranjo ligado a frutas, a apicultura, aqui no Nordeste, que acabaram virando pontos de exportação para muitos países da Europa. Então, digamos, fora o turismo, obviamente. Né? Então, digamos, quando vêm os novos governos populares aí e passam a definir como foco a população, abre-se espaço aí para um experimentalismo, na melhor concepção do termo aí. Hoje em dia, quando você vê os pensadores da Europa pensando para onde que caminha a social-democracia, para onde caminha o enfrentamento, digamos, desse mercadismo aí que provocou concentração de renda e tudo. A palavra de ordem é aprofundamento da democracia. Aprofundamento da democracia. Eu lembro no final, em 2009, 2010, quando o Brasil atingiu o auge, o apogeu do prestígio internacional, eu mesmo entrevistei uns 3 ou 4 intelectuais franceses e espanhóis que vinham no Brasil para aprender a tecnologia das conferências nacionais. O Lula, quando sai do governo em 2010, ele vai para a Europa, faz uma turnê na Europa, para quê? Para aconselhar a social-democracia europeia. Não é à toa que o Steve Bannon, aquele guru do conservadorismo, declarou aí que o Lula era a maior ameaça que tinha a ultradireita. Porque o Lula ele virou um referencial, na época, de governo participativo, embora tivesse sido feito apenas os primeiros ensaios. Então, o caminho que passa agora, você tem várias formas criativas aí de gestão. O consórcio é uma forma criativa de gestão. Quando aqui no auge do desprestígio do Brasil, com Bolsonaro e tudo, sai uma comitiva de governadores para a Europa, os preparativos dessa viagem aí recebeu apoio das principais embaixadas dos principais países europeus para propor trabalhos cooperativos. Eu não sei em que pé que ficou, saneamento e outras áreas, dando uma massa crítica maior para poder trazer as grandes sugestões aí, os grandes investimentos em infraestrutura e tudo mais. Então, digamos, ao longo desses anos, embora o Brasil tivesse centralizado, as políticas públicas destruídas agora pelos gafanhotos que vêm a partir de Michel Temer, já tem um acervo de grandes ideias que têm que ser trabalhadas. O conceito, por exemplo, de consórcio. O consórcio, desde lá dos anos 90, eu percebi o consórcio é a forma mais avançada de federalismo. Porque o consórcio é flexível, você pode ter um conjunto de cidades em torno de uma bacia hidrográfica, um conjunto de estados em torno de um tema específico, ele depende dos interesses individuais de cada agente, prefeitura ou estado, e monta-se um modelo em que nenhum prefeito é dono. É o município ou o estado que é o titular do consórcio. Então, você dá uma perpetuidade aos planos adotados. Infelizmente, quando começou essa guerra, aí, a pandemia e tudo, eu deixei de receber informações do consórcio do Nordeste. Eu não sei como que avançaram aquelas tentativas de trabalhar de forma consorciada, de buscar investimentos e tudo, mas com a volta da democracia agora, com a possível eleição do Lula, é importante que todos esses projetos saiam da gaveta. Saiam da gaveta. A maneira como se altera um país, eu lembro quando começou essa revolução política no Nordeste, você tinha estudos falando, não, isso aí foi em função
do Bolsa Família? Não, foi em função da melhoria do salário mínimo. Não, foi em função da explosão dos institutos federais e universidades federais pelo Nordeste, um conjunto de fatores. Mas a explicação melhor que me deram foi o seguinte: foi um programa de cisternas. Um programa simples de cisternas que acabou com aquele poder absurdo do coronel em cima do colono sobre um insumo básico que é a água. Então, esse governador do Nordeste falou: com as cisternas, o sujeito deixou de depender na vida e na morte. A água é questão de sobrevivência do coronel. Então, ele passou a pensar de forma mais autônoma. E, com isso, você conseguiu enterrar aí décadas de coronelismo dos mais anacrônicos. Né? Dos mais anacrônicos. Então, digamos, eu acho que o Nordeste, a partir dos últimos anos e tudo, ele vai ser o grande laboratório de transformações sociais. O grande laboratório de transformações sociais. Eu sei que vocês estão enfrentando muitos problemas. A questão do lawfare. Nós estamos levantando aí o que aconteceu na Paraíba, aí, com aquela perseguição implacável ao governador Ricardo Coutinho, secretários dele, tudo. Eu acho que em vários lugares do país, a maneira como os coronéis tentam se manter na política é através da instrumentalização do Ministério Público e do Poder Judiciário. E eu tenho contato com procuradores também aí, que têm progressistas, que têm ideias muito amplas aí de colaboração para essa organização da sociedade. Eu lembro quando teve aí no auge da pandemia e da miséria, um procurador, acho que da Paraíba, faz um meio-campo para pegar a produção do movimento Sem Terra e levar para o centro de João Pessoa para poder fazer distribuição de alimento para pessoas famintas. Então, digamos, a grande arma de desenvolvimento, você pode ter investimentos públicos, tem um conjunto de fatores econômicos aí que interferem. Mas a alma do desenvolvimento está na capacidade de organização social de todos os setores. Você tem estados aí que fizeram acordos com associações de supermercados para dar prioridade para a pequena agricultura estadual. Então, o Estado ele tem que atuar como um indutor. Tudo bem que ele pode fazer políticas para atração de investimentos industriais e tudo que é relevante, mas o grande papel dele, e daí tem que ter a noção de planejamento por trás, a noção de gestão por trás, é dar os instrumentos para que a sociedade possa se organizar. Por exemplo, tem esse modelo de habitação popular defendido aí pelo movimento Sem Teto. É o movimento mais eficaz que tem, porque pegam edifícios abandonados, em geral utilizados, aí no caso de São Paulo, por fundos de investimento para manipular cotas de fundo de investimento, usam a lei, seja para sem terra ou sem teto, porque você tem na Constituição a função social da propriedade e substitui o papel do Estado. Ou seja, em vez do Estado atuar, eles atuam e conseguem, com recursos mínimos, a colocação de pessoas, a profissionalização de pessoas. Então, digamos, tudo isso que pode ser englobado dentro do conceito de tecnologia social tem que ser trabalhado pela burocracia dos Estados. Repito para os senhores, é o funcionário público com visão de planejamento e gestão que vai ser o grande agente de transformação do país aí quando sair esse governo. Porque nós tivemos aí com essa destruição aí nos últimos anos de classe empresarial, associações empresariais, os sindicatos destruíram, uma campanha de destruição dos sindicatos que vem desde o Temer. Então você vai ter que ter uma reconstituição. Mas se você tem uma burocracia esclarecida, empenhada em programas de gestão, não apenas dentro do Estado, mas na interação entre o Estado e a parte externa, os movimentos, os contribuintes, os movimentos sociais, as associações empresariais, pequenos e microempresários, definindo conjuntamente políticas públicas. Aí, esse é o desenvolvimento que não tem retorno. Nós tivemos um problema quando vem o golpe do impeachment e vem a destruição dos programas sociais, aí, programas fundamentais. Pouca gente sabe, ninguém sabe, a não ser os estudantes, ninguém saiu à rua para defesa dos seus programas, porque não se sentiam parte.
não se sentiam parte do programa, que eram programas ótimos, com a melhor das intenções, que vinha de cima para baixo. Então, agora você vai ter essa inversão. No governo federal, o próprio Lula já acenou com isso. Eu andei escrevendo no ano passado, outubro, novembro, dezembro, aí a gente recebeu sinais aí de que tinha sido, esse conceito estava sendo, tornando-se majoritário, hegemônico na cabeça do Lula, que é o... Então, ele percebeu, eu tenho a impressão que das mudanças que ele vai fazer dentro desse grande arco em favor da democratização, um dos pontos centrais vai ser trazer para o núcleo do governo essas políticas sociais elaboradas conjuntamente com as pessoas beneficiadas. Nós tivemos o Brasil, apesar de todo esse atraso de 2016 para cá, não podemos esquecer os avanços que o país teve antes. Quando você pega aí os recicladores de lixo organizados em associação, recebendo o Lula, lá, não eram meramente empurradores de carrinho. Eu lembro, no auge dessa maluquice neoliberal, que um economista, aliás, é o dono do INSPER lá em São Paulo, ele fez um estudo dizendo o seguinte: um executivo custa tanto por hora. Fez um cálculo aí genérico. Você tem tantos executivos em São Paulo. Se você tem carrinho na rua carregando lixo, esses carrinhos atrasam o trânsito em tanto. Daí ele multiplicou o atraso do trânsito por dia, por 360, multiplicou pelo salário dos executivos para mostrar quanto que os recicladores atrasavam o país. É uma coisa cretina. Foi tão cretina que caiu todo mundo matando em cima dele. Né? Esse negócio da financiarização do homem, tirar o homem a pessoa humana, né, dos aspectos centrais aí, que é a convivência, a solidariedade, esses valores que ajudaram a criar as civilizações, é coisa cretina. Né? Mas o que esse pessoal não se deu conta é do enorme poder mobilizador que tem o pequeno. Se eu tenho uma montanha de pequenas empresas, se eu tenho pequenos ganhos incrementais, o resultado para o país é fantástico. Eu lembro nos anos 90, quando a gente começou a falar de inovação e tudo, o que ocorria com a cadeia do frango na Sadia, antes da Sadia virar uma empresa financeira e quebrar. Então, você tinha, digamos, todo o pessoal da cadeia de frango, pequenos criadores de frango, trocando informações entre si. A Sadia montou um esquema de informação. Então, você tinha as coisas que mudavam a produtividade do pequeno lá. Um falava o seguinte: olha, a água, em vez de ficar em tal lugar, no galinheiro, tem que ficar num outro lugar, porque coisas que, para quem é leigo em criação de galinha, e aquilo deu uma baita produtividade, que era compartilhada por todo mundo. Eu lancei um livro, Os Cabeças de Planilha, em 2006, denunciando a financiarização da economia, mas aproveitando um conjunto de colunas que eu fiz na Folha no começo de 2002, 2003, mostrando o que seria um processo sistêmico de desenvolvimento. É esse processo que tem que pegar todos os setores. E todos têm que se sentir partes de um mesmo projeto Brasil. O Nordeste tem uma grande vantagem, que a questão do Brasil está muito presente. Eu sempre que eu estou aqui, não nesse tempo de pandemia, mas sempre que eu estava aqui com o combustível baixo, aqui de autoestima, eu pegava minha esposa e a gente ia para o Nordeste. Vocês têm Brasil aqui. Vocês têm os valores da sociabilidade. Vocês têm os valores da música como um ponto de convivência, de confraternização. Então, isso aí que pode parecer para um cara de mercado, eles comparam aí a botecos chiques aí da Faria Lima, happy hour. Não, isso aí são os fatores constituidores da nacionalidade. Quando eu comecei com o meu blog, tinha muita briga regional. Vinha lá o leitor do Rio Grande do Sul, xingava do Nordeste e vice-versa. Quando entrava a música, você tinha... Eu diria que a música e a língua portuguesa foram os grandes fatores de unificação do país. Então, digamos, o ponto de partida está dado, que é um projeto de Nordeste que vocês têm aí. A partir desse projeto, você consegue juntar o cara de supermercado, o fornecedor, o pequeno empresário, consegue o sindicato, os movimentos, em torno de um projeto abrangente. O governo Collor foi um desastre, o governo Collor.
Mas o Collor trouxe uma ideia que veio através da então ministra Dorothea Werneck, que das câmaras setoriais, que, muito dentro do clima da Constituinte, que ele pegava todos os setores da indústria automobilística, sindicatos, centrais sindicais, associação de empresas, montadoras, recursos humanos, fornecedor de vidro, fornecedor de pneu, isso e aquilo, juntava todo mundo e falava, gente, nós não temos que brigar entre nós, o inimigo está lá fora, que são as importações de veículos, nós precisamos competir com eles lá fora. E conseguir uma coesão em torno de um bem objetivo aí, que era o automóvel nacional. Vocês trabalham com outras coisas, que envolve aqui a imaginação, envolve sentimentos e emoções, que é o conceito de brasilidade, que está muito presente, muito mais que em qualquer outra região, presente aqui no Nordeste. Então, em todo disso, é possível juntar todos os setores. O que foi feito? Essa história, pega a Associação dos Supermercados, conversa para dar preferência para o produto do mesmo estado. Organização de artesãos aqui para ter uma empresa moderna, pode ser estatal, para colocar nos shoppings de São Paulo, apropriando-se da maior parte da venda final. Então, são muitos os fatores, e é esse conjunto de estruturas sociais que define o maior ou menor desenvolvimento de um país. Teve estados aqui, vamos pegar o próprio Maranhão lá atrás. O Maranhão teve, durante anos, assim, um dos políticos mais influentes do país, conseguiu levar um conjunto de grandes obras para lá e tudo. Qual foi a situação de desenvolvimento do Maranhão? Não avançou. Porque ficava, digamos, o Estado sendo tratado como uma matéria-prima para grandes grupos faturarem. Então, a distribuição do desenvolvimento passa por pegar cada setor, saber trabalhar, saber criar condições de autossuficiência econômica para cada setor, de melhoria. E daí entra, mais uma vez, o papel aí do funcionário público. Eu lembro uma vez que fui dar uma palestra no encontro de secretários do planejamento do país todo na Bahia. Isso aí já nos anos 2000. E eu cobrei, eu falei, gente, até um tempo atrás você tinha um estímulo aí para o empreendedorismo estatal. Eu lembro São Paulo, quando começou o negócio de internet, um funcionário de uma prefeitura, da Secretaria da Fazenda em um município, montou um pequeno site com orientação sobre como pagar os impostos, que depois se propagou. Eu falei, o que aconteceu agora com vocês que perderam esse ímpeto? E a explicação foi muito simples, que mostra muito, digamos, talvez a parte mais atrasada do país, que é a mídia. Ele fala, a gente tenta aqui uma experiência nova, aqui, inovar determinado setor. Sempre que você faz a mudança, você tem os problemas que ocorrem de transição. Daí a imprensa cobre diariamente os problemas de transição. Depois que está consolidada a mudança, teve um baita de uma melhoria, daí não há mais cobertura da imprensa, porque não, deixou de ser notícia. Então, digamos assim, o sujeito que vai para a inovação, um baita risco na fase inicial e nenhum reconhecimento na fase posterior. Como é que se muda isso? Muda-se com associações aí de secretários de planejamento, tudo, premiações, criação de indicadores. Indicadores são essenciais para a gestão estadual, federal e tudo, e premiação daquelas experiências bem-sucedidas e minimização na fase de transição, ter fontes de informação para reduzir as críticas da mídia. Nós conseguimos já em muitos lugares a modernização política. A modernização da mídia é complicada, porque aí vem famílias, esquemas fechados, mas esse é um outro ponto relevante. E uma maneira, eu lembro uma época que se conseguiu alguma coisa da mídia, foi a instituição de prêmios de jornalismo também. Prêmios de jornalismo. Você tem uma área de gestão, as melhores reportagens sobre gestão pública, que é uma isca, digamos, para atrair os bons jornalistas também. Em suma, tem um conjunto enorme aí de temas que podem ser desenvolvidos quando se tem o essencial, que é o foco no cidadão e a imagem do país, a imagem do Estado como fator unificador de todas as forças. Bom,
É isso aí, pessoal. Falei demais. Aí fico à disposição de vocês para um bate-bola aí. Obrigado, Nassif, pela sua conferência, pela sua exposição. Eu gostaria, se possível, que você fizesse um pequeno detalhamento daquilo que você considera o que há de mais relevante para a modernização da gestão pública a partir da experiência de governo do Nordeste. Quer dizer, você já enfatizou essa questão do foco no cidadão, mas você poderia destacar algum estado, algum programa em que eles pudessem cristalizar isso de uma maneira mais clara e servir como uma espécie de paradigma? Tá. Deixa eu pegar algumas experiências que eu tomei conhecimento. O primeiro ponto, eu acho que deveria haver uma pressão sobre o consórcio para que ele passasse a juntar, a ser um foco de disseminação das boas experiências. Tem que alimentar, por exemplo, eu me encantei com algumas experiências que eu tomei conhecimento, assim, se eu tivesse um negócio sistemático de alimentar a imprensa, os jornalistas independentes com essas experiências, a multiplicação seria muito maior. Mas vamos pegar alguns exemplos aí. O Maranhão tem esse modelo aí de pegar os supermercados e estabelecer políticas para compra, aquisição de alimentos locais. Foi feita uma experiência lá atrás, eu não sei como que avançou, para a criação da culinária do Maranhão como um fator central de atração do turismo para lá. A exemplo do que foi feito no Peru, foi feito na Espanha também. Na Espanha, se você chega lá, você tem um site do governo da Espanha com os vinhos, tudo aí, a culinária, e em torno disso você vai juntando todo o turismo da região. No Piauí, houve um acordo entre o governo do estado e uma empresa de telefonia para espalhar a banda larga pelo estado. Com o governo do estado, como poder concedente, ele, em vez de vender a concessão, colocou como contrapartida a extensão da banda larga para todos os lados. Foi uma coisa interessante. Durante um tempo aí, eu não sei para onde conduziu, justamente porque não somos alimentados de informações, a questão do consórcio dos estados para a questão dos investimentos de saneamento, dando uma integração maior, permitindo a universalização. O grande problema quando você tem modelos aí de privatização do saneamento é que você não cria obrigatoriedade da universalização. Então, a concessão vai por um lado que rende mais tarifa e esquece o outro lado. Então, esse trabalho integrado seria um campo também dos mais relevantes aí para dar eficiência e dar escala aqui ao investimento de saneamento. Aquela ida dos governadores, aquela viagem dos governadores, eu achei coisa fantástica. Você tem lá muitos países europeus que adoram fundos de investimento, que adoram o Brasil e que se afastaram completamente com o governo Bolsonaro. Então, eles vão uma forma federativa, um conjunto grande de estados que representa tanto do Brasil e que age de forma conjunta. Isso aí também, eu não sei os efeitos, porque justamente você não tem um sistema de informação. Eu acho que o primeiro ponto aí seria insistir para que o consórcio criasse uma área de comunicação. Uma área de comunicação que trouxesse para a gente aqui do Sudeste, aqui, as experiências que estão ocorrendo, bem-sucedidas, os problemas que enfrentam, tudo sem edulcorar, mas para permitir essa visibilidade. Mas o ponto maior foi essa capacidade que teve o consórcio de juntar governadores aí de todas os partidos políticos em torno de um objetivo básico de desenvolvimento da região. Esse é o ponto de partida central e inovador em um país rachado pela polarização. Como é que você vê a possibilidade de você estimular o desenvolvimento local a partir do estímulo à agroindústria que potencialize os arranjos produtivos locais? Então, o ponto central aí é entender o pequeno agricultor como não apenas como uma política social, mas como uma política econômica.
O pequeno agricultor ele é fundamental no fornecimento de alimentos. Nós tivemos um programa que começou muito bem com a Petrobras, antes do pré-sal, que foi a questão dos biocombustíveis ligados à agricultura familiar. Muito interessante. Conduzidos por quem? Por militantes gaúchos lá que já tinham experiência de cooperativismo e de atuação de movimentos no campo lá. Era muito interessante, porque a Petrobras definia uma cota para essas famílias, e elas, eu não sei se era, não lembro agora qual que era o óleo de palma e outros. A Embrapa dava toda a sustentação na parte agrícola lá, e eles produziam e garantiam renda para casa. E daí você começa a ver problemas que surgiam. O Ministério do Trabalho autuando pequenos agricultores por exploração de mão de obra infantil. O filho ajudando o pai. Então, digamos, tudo isso são problemas que têm que ser trabalhados quando você traz todas as pontas para explicar a lógica de cada setor, né? Então, você tem essa questão da agricultura familiar ligada aí a fornecimento para escolas, fornecimento para hospitais, para creches, tudo. É um trabalho do setor público. Eu vou dar uma sugestão para vocês, que eu tentei aqui na minha região, com a pandemia, melou tudo. Você tem um pessoal em Minas, no CEDEPLAR, que é a economia lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que eles passaram a trabalhar com as Big Datas, aí, as grandes bases de dados. E eles desenvolveram uma metodologia a partir de um professor colombiano de Harvard, que consiste no seguinte: eles pegam as grandes bases de dados públicos e identificam em cada região ou em cada cidade aqueles setores portadores de futuro. Ou seja, aqueles setores que, seja por inovação, tecnologia, seja o que for, têm condição de alavancar a modernização de lá. Definidos esses setores, eles alimentam políticas públicas para dar apoio a esses setores. Aqui nós tentamos, até tentei. Eu estou em São Paulo há anos, mas continuo com a alma mineira aqui de Poços de Caldas, né? Eu tentei juntar aqui Poços de Caldas, São João da Boa Vista, de uma forma consorciada para um trabalho desse tipo aqui, mas a pandemia melou tudo. Mas com as grandes Big Datas aí, é possível você fazer um mapeamento muito eficaz para orientar as políticas públicas. Interessante, Minas Gerais, lá atrás, montou uma base de dados com base nessa tecnologia, nessa metodologia do Estado, e foi abandonada. Foi abandonada por Zema. Eu acho que mesmo o próprio Pimentel não deu muita atenção na época. Mas as grandes bases de dados hoje, elas permitem mapear fluxo de exportação e importação, geração de emprego, esses setores exportadores de futuro, identificar em quais regiões que você tem esses setores. Eu lembro quando começou o negócio da TV digital. TV digital. Foi desenvolvida uma tecnologia onde? Em Campina Grande. Uma tecnologia nacional que permitiria qualquer televisor tradicional estar interligado com a internet e tudo. Não foi implementado aqui, foi implementado na Argentina. Então, digamos, um outro ponto relevante é utilizar a estrutura aí das universidades federais e institutos para consórcios de pesquisa e outras coisas mais orientadas aí por essas Big Datas. Nassif, essa questão da inovação, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, não só na sociedade contemporânea, mas como na realidade brasileira. E você tocou exatamente num ponto que me parece que é um ponto central, que é a capilaridade hoje existente das universidades federais e dos IFs, que podem ser um elemento de diferenciação em um novo processo de desenvolvimento que leve em consideração a redução das desigualdades regionais. Gostaria que você comentasse um pouco isso, se você concorda e qual é a sua visão sobre isso. Totalmente. A Tânia Bacelar que trouxe essa tese de que essa multiplicação de universidades e institutos foi mais relevante para o Nordeste que a própria Bolsa Família, né? Mas lá atrás, rapaz, gozada, né? Lá atrás,
Quando começou o negócio de e-mail, começou a disseminar, eu tinha minha coluna na Folha e fiz uma provocação por e-mail. Uma provocação para que me trouxesse sugestões de políticas voltadas aí para a área científica, tecnológica, universitária. Eu recebi umas 40, 50 sugestões, organizei numa série de matérias. E a Zangan, era presidente da SBPC, na época, pediu o material que tinha lá. A SBPC, na época, organizou um projeto de reforço das universidades, levou para o Paulo Renato, mas o Paulo Renato era contra a universidade. Eu não sei, o PSDB ele surgiu do meio acadêmico, o Paulo Renato era contra política universitária, o Serra era inimigo das universidades e tudo, e posteriormente foi desengavetado pelo Fernando Haddad, que foi o maior gestor público aí que eu vi. Né? Então, esse envolvimento das universidades com a sua região, ele é fundamental, central. Eu vejo a minha cidade, Poços de Caldas, era uma cidade simpática. Daí vieram 2 campos universitários aqui, um de uma universidade federal e outro da PUC de Minas Gerais. Mudou a cara da cidade. Não são utilizados para políticas públicas, porque a prefeitura não sabe aproveitar. Mas, digamos, uma articulação a partir do Estado, juntando, ou de um consórcio, articulando os trabalhos de cada instituto, de cada universidade, em cima de objetivos claros. Faz um concurso aí para pegar os melhores programas aí de integração social e de desenvolvimento regional. Seleciona os melhores programas. Uniformiza isso. Pega lá um grupo dessas várias universidades para criar um padrão que possa ser multiplicado por todos os estados. E, a partir daí, implementa com indicadores para ver como que está o avanço em cada estado e pegar as experiências bem-sucedidas e multiplicar. É esse o papel da área pública, tendo um insumo essencial aí, que são justamente as universidades e os institutos federais. Nassif, eu agradeço muito a sua conferência. Nós estamos exatamente finalizando as atividades aqui do nosso 15º Congesp. Gostaria mais uma vez de agradecer em nome da governadora Fátima Bezerra pela presença e participação de todos, em especial convidar todos para que se façam presentes, provavelmente de uma maneira já presencial, né? Ou seja, a participação presencial no próximo Congesp, que nós estamos organizando a partir de agora para o próximo evento, o 16º evento. Gostaria de agradecer a colaboração de todos aqueles que viabilizaram o Congresso, que foram membros de mesa, que participaram como conferencistas, como debatedores, e gostaria especialmente de agradecer mais uma vez a forma generosa com que o jornalista Luiz Nassif, que é um dos maiores jornalistas brasileiros, e que tem dedicado grande parte das suas preocupações para a identificação das experiências inovadoras que o Nordeste tem propiciado a partir de gestões democráticas e populares. Com isso, Nassif, agradeço aqui em nome da secretária Virgínia Ferreira, tá certo, a sua participação, e gostaria de encerrar o nosso congresso desejando a todos que retornem as nossas atividades. As conferências estão disponíveis no YouTube, podem ser vistas. Um congresso teve uma programação muito rica, muitas vezes você participava de uma mesa, não conseguia ver outra. Eu sugiro, então, que as pessoas voltem a ver as conferências, as mesas redondas, e com isso possam tirar um bom proveito de todo o esforço que a Secretaria de Administração do Rio Grande do Norte e do governo Fátima Bezerra, através da Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio Salles, fez com a sua equipe técnica e com seus colaboradores para oferecer à sociedade norte-riograndense, aos nordestinos e aos brasileiros, porque esse evento, Nassif, ele tem uma característica muito peculiar. Ele virou um evento nacional. Nós temos participantes de todas as unidades da Federação Brasileira. Apesar do foco ter sido o Nordeste, mas todas as unidades da Federação têm pessoas participantes e estão inscritas. Então, esperamos que o próximo ano nós contemos mais uma vez com a participação de todos e todos, e gostaria, sim, de encerrar o nosso evento, a programação do nosso evento, desejando a todos
um grande abraço em nome da governadora Fátima Bezerra e da secretária Virgínia Ferreira. Muito obrigado, um grande abraço para vocês.